Oiê, tudo bem com você? Aqui é a Patrícia Córdoba e eu estou bem animada para gravar esses podcasts para você, viu? E para começar, eu quero te dizer que semanalmente você vai encontrar os podcasts no Spotify e no YouTube. É só você pesquisar lá, Você é Autêntico Podcast, que eu vou compartilhar por aqui coisas do meu dia a dia, como eu lido com as situações e as adversidades da minha vida através de um bate-papo bem tranquilo. Então não espere nada muito formal por aqui, tá bom? Quem sabe, né, mais para frente as coisas se mudem. Mas por enquanto, a minha ideia é realmente compartilhar com vocês como eu pratico e experimento os conceitos do desenvolvimento humano que eu aprendi na minha profissão e aprendi nos consultórios de terapia com as incríveis terapeutas e psicólogas que eu já tive, né? Assim como todos os estudos que eu faço sobre psicologia positiva, mindfulness, neurociência, e todas as terapias holísticas que já passaram pela minha vida e que fazem muito sentido para mim. Então esse podcast é para você que sente falta de exemplos reais de como começar o seu processo do autoconhecimento e, é claro, da minha vontade de compartilhar com vocês essas minhas práticas, como eu lido com essas adversidades e te inspirar a também aprender a lidar com as adversidades da sua vida de uma forma mais leve, mais madura, mais coerente. Então a nossa vibe é essa. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Pega seu cafezinho, o seu tereré, se você é sul-mato-grossense, e vambora, que o papo vai ser uma delícia hoje. Inteligência emocional. Gente, inteligência emocional é um tema, é um assunto tão solicitado, né, na área do desenvolvimento humano. E às vezes eu me questiono por que as pessoas querem tanto desenvolver a inteligência emocional. Porque às vezes eu percebo que a pessoa quer desenvolver a inteligência emocional porque o chefe pediu, porque alguém falou para ela que ela precisa desenvolver a inteligência emocional. Às vezes nem ela mesma sabe por que ela quer desenvolver a inteligência emocional, sabe? Então eu quero convidar vocês a refletir um pouquinho do porquê que você quer desenvolver a inteligência emocional. O que você acredita que vai mudar na sua vida se você desenvolver mais inteligência emocional? Né? Quais são os sinais que você precisa ter na sua vida de que você está mais inteligente emocionalmente falando, sabe? É, como que você vai poder validar, né, que você está tendo habilidades, você está tendo ações que condizem com de uma pessoa inteligente emocionalmente falando? Eu acredito que você olhar para isso e você ter clareza por que você quer desenvolver essa inteligência emocional e quais são os aspectos dela, né? Como ela é para você, no seu próprio entendimento, vai te ajudar, inclusive, a desenvolvê-la, né? Só o fato de você pensar sobre o assunto vai trazer para você várias consciências de como você pode dar um primeiro passo, por exemplo, né? Rumo a essa inteligência emocional. Mas o que eu quero deixar de mensagem para vocês nesse podcast, que na verdade eu acho que não vai ser só um podcast, porque falar de inteligência emocional é um assunto muito amplo, né? E que eu acredito que a gente vai gravar mais de um, mas nesse primeiro eu gostaria de dizer para vocês que a inteligência emocional ela vem de um conceito, né, de pesquisa de Gardner, né, que ele fez ele tem esse primeiro estudo sobre as inteligências múltiplas, que ele define o que é inteligência em primeiro lugar, né, em que ele diz que todos os seres humanos possuem a inteligência e que a nossa inteligência ela é responsável pela forma como a gente identifica os problemas na vida da gente, né? Como a gente enxerga esses problemas, como a gente decide qual caminho seguir, como a gente enxerga as possíveis soluções para esse problema e como a gente efetivamente resolve os problemas na vida da gente. Então, é a inteligência que faz com que nós, seres humanos, consigamos resolver os problemas da vida da gente. E Gardner traz, o primeiro estudo dele, 9 inteligências principais dos seres humanos, né? Que todos os seres humanos têm, em graus e níveis diferentes e em combinações também diferentes.
E eu quero trazer para você essas 9 inteligências porque ela também é uma forma de você identificar as suas inteligências que você já tem, porque quando a gente pensa na inteligência emocional, é como se a gente não tivesse a inteligência e a gente precisasse começar do zero. E isso não é verdade. Todos nós possuímos inteligência, porque todos nós resolvemos conflitos e problemas diariamente, cada um do seu jeitinho, né? E é a inteligência que permite a gente, esse conceito de inteligência permite que a gente olhe esse nosso jeitinho de lidar com as situações, sabe? Então, as 9 inteligências, eu vou falar aí para vocês, quem tiver papel e caneta e quiser anotar, anota, para depois você pesquisar um pouquinho sobre elas e tentar perceber quais são as inteligências que você já usa no seu dia a dia para lidar com os seus problemas e resolver os seus dilemas e conflitos e situações, tá? Então, a gente tem a inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística, a inteligência espacial, a inteligência corporal sinestésica, né? A inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal, né? A inter que é para fora, a intra para dentro, inteligência musical, inteligência naturalista e a inteligência existencial. Então, é através desse estudo de Gardner, com essas 9 inteligências, em que a gente começa a compreender a forma como a gente resolve os nossos BOs, tá bom? Depois desse movimento das inteligências, vieram outras inteligências sendo estudadas por outros pesquisadores e até mesmo Gardner traz outras novas inteligências, tá? Que a gente não vai falar nesse podcast, porque senão vai ficar muito extenso, mas que você pode estudar e você pode pesquisar sobre o assunto. Daniel Goleman foi pesquisar e foi compreender, foi trazer esse movimento. Na verdade, Goleman, não sei se vocês sabem, mas na verdade Goleman ele é o cara que expandiu a ideia, o conceito de inteligência emocional para as organizações, trazendo um despertar para a população sobre o estudo das inteligências, né? Ele provocou as pessoas para que elas quisessem desenvolver as suas inteligências. Eu não sei se vocês sabem disso, mas também é outro assunto que não vai caber aqui no nosso podcast, mas saibam disso como a título de curiosidade, né? Então, Daniel Goleman, ele traz esse conceito de inteligência emocional e o quanto a gente desenvolver a inteligência emocional é importante e é eficaz na resolução dos nossos conflitos. E ele traz o conceito de inteligência emocional como a capacidade que a gente tem de compreender as nossas emoções, nomear as nossas emoções, né? Saber como que eu lido com essas emoções dentro de mim, né? Como que essas emoções reverberam no meu corpo, na minha forma de pensar, na minha forma de interpretar o mundo e como essas emoções me impactam na hora de eu agir, de eu ir, né? Resolver um dilema. Então, a inteligência emocional é eu saber o que está acontecendo comigo, eu dar conta de olhar para aquele problema baseado no que eu tô agora, né? Encontrando novas possibilidades para eu agir e resolver o problema. E dentro disso, eu ainda dou conta de compreender a emoção das pessoas envolvidas nesse problema, nesse dilema, se eu tiver novas pessoas, né? Então, eu dou conta de olhar para os sentimentos dessas pessoas, para as emoções dessa pessoa, ajudo ela a lidar de uma forma mais produtiva com aquilo que ela está sentindo, para impactar e influenciar positivamente a resolução daquele problema que eu tenho na minha mão, né? Que eu tenho para lidar e para resolver. Então, a forma como eu faço o gerenciamento de tudo isso é o que Daniel Goleman chama de inteligência emocional. Só que vamos lá, minha gente. Você concorda comigo que isso é complexo pra caramba? Então a gente precisa, meio que dar uma classificada nisso aí pra gente poder saber por onde que a gente vai começar. Você concorda comigo? Então vamos pensar assim. Eu quis dar pra você um conceito de inteligências múltiplas, que é para você olhar as suas inteligências, porque se você reconhecer as inteligências que você já tem, que você já usa no seu dia a dia, você já vai estar um ponto mais para poder reconhecer a sua inteligência emocional e ver onde que você precisa atuar mais para poder construir mais maturidade, né?
emocionalmente falando. E eu quero também te dizer que um caminho básico para a gente começar é a gente nomeando as nossas emoções, né? Eu fiz esse trabalho com os meus filhos, que é de ensinar para eles quais são as emoções básicas que a gente vem, né, uma contribuição de Paul Ekman, em que ele vem com aquele conceito, lembra do filme Divertidamente? O conceito das emoções básicas, né? Como que a gente usa essas emoções e qual que é o impacto de cada emoção na gente, e a gente perceber, tá bom, existe assim, né? A tristeza, obviamente, ela vai te trazer, vai te deixar mais fechadinha, né? Vai te deixar mais reflexiva, mais pensativa sobre aquilo que te entristeceu, né? A alegria vai te deixar mais eufórica, mais animada, mais entusiasmada, mais expansiva. Então, cada emoção, ela já tem uma definição própria dela através do estudo do Paul Ekman. Mas, quando eu coloco a tristeza dentro do meu corpo, eu lido com a tristeza de uma forma. Quando você coloca a tristeza, quando coloca é ótimo, né? Quando a tristeza é produzida pelo meu corpo, eu vou lidar com essa emoção de uma forma. Quando a tristeza é produzida no seu corpo, você vai lidar com ela de uma forma totalmente diferente da forma como eu lido, porque nós somos únicos e exclusivos, né? E só você é capaz de perceber como essas emoções te impactam, né? Cada emoção te impacta. E ainda te digo mais, cada pessoa tem uma tendência maior a lidar com uma determinada emoção, né? Ou a gente tem fases na vida em que a gente tem uma emoção mais juntinha da gente diariamente, né? Outras vezes é outra, enfim. Então tudo isso se transforma e tudo isso muda o tempo inteirinho. Daí a importância da gente entender sobre as emoções, sobre cada emoção, né? O nome delas, qual é a função dessas emoções aqui para mim e como eu tô lidando com essas emoções também. Então, percebe como que o negócio vai longe? Então, depois que eu percebo qual é a emoção, nomeei ela, eu percebo qual é o impacto dessa emoção, como eu interpreto, como eu lido com essa emoção, eu vou ir para o mundo, né? Eu com essa emoção evidente aqui em mim, como eu ajo perante o mundo? Né? Como que eu vou gerenciar a minha vida sentindo o que eu estou sentindo? Porque eu não consigo não sentir. Né? Esse é um grande equívoco que eu percebo. A pessoa ela quer ignorar o que ela está sentindo, né? Ou ela quer brigar com aquilo que ela está sentindo. Não tem como, né? Você tá sentindo, aquilo ali está presente, faz parte de você naquele momento, não é para sempre, mas é naquele momento. E pode ser que naquele momento você tenha um grande desafio para você lidar. Então, como que você gerencia isso? Né? Como que você lida com uma situação conflituosa quando você está estressado, quando você está irritado ou quando você está triste, né? Você se dá espaço para isso, né? Como que você faz essa gestão acontecer? Então, tudo isso são assuntos para ser falado sobre inteligência emocional. Então, como eu disse para vocês no começo, era bem improvável que isso ia acontecer. Como vocês sabem, isso aqui é uma coisa bem informal. Então, eu comecei a falar sobre o assunto e eu quero te dizer que semana que vem a gente vai falar sobre cada emoção, como nomear cada emoção. Quem tá comigo? Te interessou? Então, semana que vem a gente vai estar junto, vamos falar sobre cada emoção. E eu quero te lembrar que esses podcasts, eles estão tanto no YouTube quanto no Spotify. Você pode escutar na plataforma da sua melhor preferência e o que você gosta mais. Lá no meu Instagram tem muitos conteúdos sobre esses assuntos que eu trato aqui. Então, quem quiser ir lá, seguir, compartilhar, passar para um amigo e fazer esse material chegar a mais pessoas. Essa é a intenção, né, do nosso podcast, é que mais pessoas tenham acesso a essas informações que estão disponíveis e que talvez a pessoa só não encontrou ainda um canal em que ela pudesse escutar e levar, trazer essas informações para reflexão de uma forma mais fácil para ela mesma. Tá bom? Então, compartilhem, passa para frente e ajudem a divulgar aí tanto aqui o canal do Spotify, do YouTube, como o Instagram, tá bom? De Você Autêntico, Patrícia Córdoba. Um beijo, até a semana que vem com as emoções básicas, como nomeá-las e qual a função de cada uma delas. Beijo!